para apresentar a professora Ângela Barreto Xavier. Aliás, nem é preciso apresentar a professora Ângela Barreto Xavier, porque a Ângela faz parte das nossas bibliografias há muito tempo, não é? Então conhecemos os seus trabalhos e aproveito para apresentar o trabalho com o qual eu a descobri, que foi a invenção de Goa, não é? Acho que foi a sua tese, se eu não me engano, não é? Portanto, a professora Ângela Barreto Xavier é professora no ISCTE, que eu suponho que é pesquisadora. Tem não, agora estou no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Então vou deixá-la apresentar-se. Eu somente queria dizer que em matéria da história da Ásia na época moderna, a Ângela é uma referência, acho que já tem uma carreira, uns 20 anos de carreira, se eu não me engano, com trabalhos apresentados em inglês, em francês, em espanhol, eu acho que, se eu não me engano, também vi um trabalho que fez em espanhol, e na área de história social, portanto ligada, quer dizer, sempre ligada à história de comunidades, ligação entre comunidades e autoridades, quer dizer que é realmente um ramo da história de Goa pouco trabalhado para os séculos, até para o século XVI, não é? E o que eu sempre achei interessante no seu trabalho é que há vários historiadores a trabalhar sobre o século XVIII, agora alguns novos sobre o século XIX, há um imenso grupo de historiadores a trabalhar sobre o século XVI, muito poucos historiadores têm apontado para o século XVII, apesar dele ser assim um século essencial na construção cultural de Goa, e a Ângela foi uma dessas pesquisadoras que atacou uma época difícil, que eu acho extremamente difícil. Eu ataquei um pouco também o século XVII, mas confesso que privilegiei depois o século XVIII e XIX em razão das dificuldades de aproximação e também de interpretação. Portanto, se não se importa, vou-lhe dar a palavra. Os nossos estudantes, nós gostamos sempre que o conferencista se apresente no sentido, sobretudo, de mostrar a carreira, como construiu a sua carreira, porque eles são jovens que ainda não começaram carreira, e como é que a partir digamos, do mestrado, não é? Como é que a partir do seu mestrado pensou e construiu, digamos, os seus valores científicos? Claro que sim. Então, eu vou só aqui ver se está aqui a coisa, para não me enganar. Posso já... não, agora posso descompartilhar. Isto funciona bem, pronto. É só enquanto... Depois, para ter a certeza que não há problema. Então, muitíssimo obrigada, primeiro, Ernestine e Brígida, pelo apoio todo. Quer dizer, eu posso dizer Ernestine ou tenho que dizer professora Ernestine? Ernestina. Pronto, é que eu não gosto muito de formalidades e também peço que estejam completamente à vontade. Muitíssimo obrigada. Finalmente nos encontramos, ainda que virtualmente, por falta de comparência minha, importa dizer. Eu, enfim, primeiro não me sinto nenhuma referência para coisa nenhuma, mas já vão perceber porquê. Mas o trabalho da Ernestina, para mim, sempre que faço umas pequenas incursões pelo século XVIII, que são pequenas, é absolutamente referencial, como é evidente. Ora, então, como é que eu cheguei até aqui, no fundo? Como é que eu cheguei até aqui? Na verdade, não de uma forma, é uma forma aparentemente linear, mas que na realidade não é linear, e eu acho que isso, se calhar, é das coisas, talvez, das partilhas mais importantes, porque nós às vezes imaginamos uma carreira tudo direitinho e a funcionar muito bem, e no entanto, pelo menos da minha experiência, a vida foi-me colocando desafios de ordem variada que eu fui abraçando, às vezes não da maneira não com tanta vontade, vamos dizer, mas que foram também criando a minha própria carreira, e eu não me arrependo, não posso arrepender, não é? Mesmo que me arrependa não serve para nada, mas no fundo aquilo onde eu cheguei hoje é resultado destas várias dinâmicas que não dependem apenas da minha vontade, não é? De fazer as coisas,
E pronto, então vocês já sabem, imagino que todos saibam, não é? Que saibam que as carreiras académicas hoje são difíceis em toda a parte. Eu também só consegui um contrato estável com 45 anos, já estava em vias de desistir. E pronto, mas o que é que me faz continuar, não é? E o que é que me fez continuar? Bem, na verdade, eu comecei por trabalhar sobre Portugal e não sobre o Império Português, já sobre o século XVII, mas sobre ideias políticas durante a segunda metade do século XVII em Portugal, com o professor António de Espanha, que sempre foi o meu mentor e que foi o meu mentor e que o encontro com o professor Espanha, que era uma pessoa da história do direito e das instituições, com as minhas competências pequenas, não é? Quando eu acabei a licenciatura, fiz a licenciatura na área da História da Arte, foi um encontro interessante, porque trouxe uma coisa que é uma vertente muito mais culturalista, com um encontro com alguém que era da história do direito e das instituições. Não é um encontro óbvio, não é? Mas é um encontro que para mim foi muito produtivo, porque me obrigou a pensar as coisas a partir de perspectivas também mais amplas e mais gerais. Eu fiz a história da arte, devo dizer, não para ser uma historiadora da arte clássica, mas porque sempre achei que a arte era uma parte inalienável da história. Porque há alguns historiadores da arte que fazem, agora hoje em dia não, mas há 30 anos atrás, muitos historiadores da arte faziam ainda uma história da arte que era quase como se fosse uma coisa desligada dos contextos históricos, não é? Mas eu sempre fiz a história da arte com isso e com essa intenção, e portanto para mim a imagem sempre foi também algo muito importante no meu trabalho. Pronto, como é que eu cheguei a Goa? E a Goa e ao Império Asiático, etc. Bem, desde logo por razões biográficas, porque eu nasci em Goa e tinha pensado fazer um mestrado em arte colonial, etc., mas depois não havia, em Portugal ainda. Comecei a trabalhar com o professor de Espanha e quando foi a altura do doutoramento eu disse, não, mas eu quero fazer agora um doutoramento sobre uma coisa diferente e no contexto do Império. E pronto, e acabei por ir para Florença, fazer esse doutoramento com o Kirti Choudhury, que é um historiador indiano, que vive aí perto, aliás. Ele, não é? A Cristina sabes que ele vive aí muito perto. E o Choudhury fez-me uma pergunta, eu estava a fazer um projeto bastante diferente, sobre jesuítas e franciscanos, que também estão aí na tese final, mas que era mais de história religiosa, vamos por assim. E o Kirti Choudhury, portanto, para vocês verem que para algumas pessoas, e este é o meu caso, para algumas pessoas, o seu trabalho de historiador entrosa-se com a sua biografia. Eu acho que sempre o trabalho do historiador se entrosa com a biografia, às vezes até de maneira um bocadinho inconsciente, não é? Mas no meu caso eu devo dizer que é de uma maneira consciente. Porque uma vez o Kirti Choudhury perguntou-me isto, perguntou-me quem eu era. Íamos discutir dois capítulos da tese anterior, e depois ele pergunta-me quem eu sou. E eu não percebi a questão, não é? Quem eu sou, mas como? Quem eu sou como? E ele disse, não, porque ele vinha de uma família anglo-indiana, isto é que tinha tido uma influência britânica muito forte, e tinha estudado em Oxford e mais não sei o quê, não é? E depois dizia que as pessoas que vinham de Goa, que ele conhecia, eram diferentes dos anglo-indianos. Porque, dizia eu não sei se isto é verdade, porque eu não conheço tantos anglo-indianos assim, mas que tinha uma atitude menos subalterna em relação aos portugueses do que os anglo-indianos. E eu queria perceber porquê. Ora, e eu nunca me tinha colocado essa questão. E nem sequer me tinha colocado a questão do quem sou eu. Para mim era óbvio quem eu era, não tinha um problema identitário dentro de mim. Mas ele criou esse problema identitário que eu não tinha. E porque me levou a pensar, mas afinal, quem sou eu? Eu não tinha pensado no assunto. E isso levou-me a revisitar a história de Goa. Pronto, a revisitar a história de Goa, e eu queria fazer uma coisa diferente, essencialmente sobre a segunda metade do século XVII. Pensei, a minha cronologia referencial é a segunda metade do século XVII, sempre vou mudar tanto
de escopo e de geografia e de problemática, é melhor não mudar tudo, mas depois cheguei à conclusão que, para mim, a história que havia para explicar isto, a historiografia que havia, não explicava o suficiente. Não explicava o suficiente. E acabou por se tornar no livro A Invenção de Goa, a tentativa de resposta a esta pergunta, que é biográfica, mas depois não é, mas depois se plasma noutras perguntas, não é? Acabou por se transformar na Invenção de Goa. E eu sempre senti que eu tinha uma relação de observador participante, um bocadinho como os antropólogos, em relação a esta maneira de fazer história, porque algumas ideias vieram mesmo da minha experiência biográfica. E eu não sei o que é que se passa convosco com as vossas teses, mas eu vou dar um exemplo. Os meus pais vêm de duas zonas diferentes de Goa. E uma tinha sido a conversão das populações locais tinha sido feita pelos jesuítas e a outra tinha sido feita por franciscanos. E eles andavam sempre em rivalidades a dizer que os franciscanos, que eles eram muito melhores porque os franciscanos eram assim, ou eram muito melhores porque os jesuítas eram assado. Era uma coisa que eu tinha pensado, até porque a historiografia, em geral, quando pensamos na Ásia, falam-nos sempre dos jesuítas, não é? Portanto, havia um problema historiográfico do qual eu não tinha consciência e que, mais uma vez, surge por questões que são colocadas pela vida do dia a dia. E isto pode parecer até um bocado ingênuo eu dizer isto, mas isto acontece-me. Há coisas que eu não encontro na historiografia, mas que me surgem da experiência com outras pessoas e que me levam a colocar questões. E, portanto, se calhar a minha primeira sugestão é até essa, é porque eu às vezes fujo da historiografia, é um bocado, cá não se deve dizer isto, e portanto vocês fujam da minha historiografia. E, portanto, é um conselho, não leiam a minha historiografia. Não, é só neste sentido. É assim, eu acho que nós devemos ter consciência de duas coisas. Por um lado, nós temos de ter consciência da historiografia, evidentemente, não é? Porque temos de estar em diálogo com quem já trabalhou sobre estas coisas, ou saber o que é que não foi trabalhado, ou, enfim, dar crédito a quem trabalhou antes de nós. Enfim, todos vocês conhecem este processo. Mas, por outro lado, também temos que ter uma relação crítica no sentido de perceber que os problemas que foram pensados pelos outros não esgotam todos os problemas que existem. E nós, às vezes, ao estarmos demasiado vinculados à historiografia, podemos estar a aprofundar problemas, claro, sem dúvida, mas deixar para o lado, se calhar, coisas que são tão importantes quanto os problemas que nós estamos a trabalhar. E, por exemplo, a questão dos jesuítas é uma dessas questões. A historiografia dos jesuítas é tão abundante que não nos deixava ver que os franciscanos, é tão abundante e as fontes deles são tão melhores, pronto, vamos por assim, não é? Que não nos permitia ver que os franciscanos, por exemplo, tinham tanta gente na Ásia quanto os jesuítas. E se tinham tanta gente na Ásia quanto os jesuítas, não podiam certamente ter todos totós, e como os jesuítas às vezes diziam que eles eram, e no caso de Goa, por exemplo, converteram tanta gente quanto os jesuítas converteram. E isto não era uma coisa clara, não é uma coisa evidente no senso comum historiográfico, mas era evidente no caso de Goa, no senso comum do meu pai e da minha mãe, por exemplo, não é? E aqui é interessante ver, porque às vezes nós achamos que o senso comum historiográfico está mais à frente do que o senso comum. Mas em algumas situações o senso comum ajuda-nos a pensar em que é que a historiografia deixa à margem determinadas coisas e não aborda outras, porque tem a ver com as próprias rotinas da historiografia. E pronto, isto e esta consciência levou-me depois a outros lugares, nomeadamente o governo das populações diferentes, não é? Como é que se governava, que é um tema muito comum, obviamente, mas no contexto do Império Português, como é que se governaram as diferentes populações diferentes, porque precisamente, por exemplo, as pessoas de Goa tinham um estatuto melhor do que os africanos, e perceber todas as lógicas por trás disso. Ou outra coisa, como foi o livro que publiquei com a Inês Zupanov sobre o orientalismo católico, que também resulta de compreender que na própria historiografia, quando se pensava em orientalismo, pensava-se
sempre no século XIX e XX e dos orientalismos clássicos, francês e inglês, e alemão, de uma natureza um bocado distinta, e nunca se chamava orientalismo aos conhecimentos produzidos no contexto do Império Português, e não apenas no contexto católico, vamos pôr assim, e que tinha a ver com mudanças de lógicas de conhecimento que aconteceram no século XIX, e sobre o que é que se entendia que era o bom conhecimento e o mau conhecimento, e esse entendimento também levava a que conhecimento produzido em meio católico até o século XVIII era quase considerado um não conhecimento, ou um conhecimento inútil. Sendo que depois nós mostramos que muito desse conhecimento foi desembocar precisamente no orientalismo francês e inglês, mas sem dizer nem por falta de intenção, mas porque na época não se dava tanta importância à autoria, que esse conhecimento de facto tinha sido produzido em contextos católicos. Portanto, isto no meu caso, pelo menos isto vai se desenrolando desta maneira. E se calhar agora passava precisamente à conversa de hoje, porque é este tipo de modo de raciocinar que me leva hoje a pensar nisto que eu chamei uma história a partir de dentro. E gostava de partilhar convosco o que é que tem a ver com o projeto que eu estou a desenvolver, que ainda vem problemas suscitados pela minha tese de doutoramento, portanto há muito tempo atrás, e que tem a ver precisamente com o que a Ernestina dizia das comunidades e de me interessar a vida das comunidades locais no contexto imperial. E então, se calhar passo agora sim a compartilhar a tela e, por favor, interrompam-me se considerarem que ou que eu estou a falar demasiado rápido ou se precisarem de alguma coisa, não é? Pronto, eu mudei um bocadinho o subtítulo. Creio que no subtítulo tinha posto as aldeias de Goa face ao Império Português. E agora mudei para as aldeias de Goa e o Império Português. Portanto, temos aqui uma linguista e ela sabe melhor ainda do que eu como é diferente fazer esta mudança, não é? Não, portanto, eu aqui crio duas entidades. Eu crio aqui duas entidades que estão em interligação, mas de uma maneira diferente, que não é apenas as aldeias de Goa perante o Império Português, mas em diálogo, enfim, em interação com o Império Português. Ok, pronto. Esta frase que eu ponho aqui no início é muito problemática, mas eu vou explicar o que é que quero dizer com isto. O que é uma história a partir de dentro, ou o que é que eu quero fazer com uma história a partir de dentro. O que é esta proposta, não é? É uma proposta metodológica. Eu depois vou tentar explicitar com estudo de casos, e deixa-me já ver aqui o telemóvel, porque senão vou falar demasiado. Então, eu proponho aqui uma metodologia de trabalho, que eu digo que é uma metodologia situacional, e que perspectiva a história do passado como se o futuro não tivesse existido. O que é que eu quero dizer com isto e porque é que eu quero experimentar isto? Porque nós não podemos fazer isto. Isto é uma ficção. Nós, de facto, não podemos fazer isto. Já vivemos no futuro e sabemos que o futuro aconteceu. Pronto. Todavia, se nós continuamos, acho eu, em geral, a fazer uma história que procura dar resposta aos problemas e às consequências do passado no futuro, de alguma maneira, não é? A partir dos problemas do futuro que é hoje, não é? O nosso presente, o que não é mau em si mesmo, de todo, antes pelo contrário, eu sou muito por ciência herriana, que acho que um bom historiador nunca tem que ser uma pessoa verdadeiramente a viver no seu presente, não é? Não deve ser um antiquário, e não é nesse sentido, mas é no sentido de pensar o que é que nós não conseguimos ver se não conseguirmos posicionar-nos mais no lugar dos nossos objetos de estudo. E como eu disse, isto é problemático se nós não nos conseguimos nunca posicionar no lugar dos nossos objetos de estudo ou dos atores que nós estudamos. Isso é impossível.
Mas, por outro lado, se fizermos este exercício intelectual de pensar que aquelas pessoas não sabiam que o futuro ia acontecer. E uma das coisas que a mim me interessa, e que me interessou sempre, são os mecanismos de tomada de decisão. Como é que as pessoas escolhem determinadas coisas? Porquê é que se escolhe isto e não se escolhe aquilo? E realmente nós sabemos o resultado das escolhas dessas pessoas, não é? Mas elas não sabiam o resultado dessas escolhas. Portanto, quando elas escolhem, não sabem o que é que vai acontecer. Elas escolhem a partir daquilo que são os seus horizontes racionais, não é? De racionalidade variados, da informação que têm sobre uma determinada situação e fazem as escolhas em função dessa situação. Pronto, e é por isso que, e é isto que eu quero chamar de uma história a partir do vento, que é também como a nossa história hoje, não é? Quando eu estava a dizer o que eu sou hoje, eu chego aqui, mas resultam das várias escolhas que eu fui fazendo e nem sempre elas foram premeditadas, ou não era aquilo que eu queria, resultava dos contextos exógenos, enfim. E aquelas pessoas, à sua maneira, também tinham estas situações para tomar decisões ou não decisões, que também são decisões à sua maneira, que depois tiveram consequências sobre elas mesmas. Ora, isto é uma perspectiva que é muito inspirada, eu gosto imenso tanto da antropologia como aquilo que se chama o interacionismo simbólico do sociólogo Erving Goffman, e também do Michel de Certeau e esta ideia do cotidiano e do dia-a-dia, que acaba por ser também, que é também, obviamente, e por aí também pus aqui estas referências, isto são referências que me inspiram, e como vêem, não são coisas muito atuais, nenhuma delas que estão aqui, mas o meu cozinhar mistura muita coisa, vamos por assim. É claro que isto reenvia, obviamente, para a microhistória, ou para uma perspectiva que não é da microhistória, mas é muito próxima do Latiri em Monteiro, que faz esta descrição muito profunda dos territórios, de um território, das interações entre as pessoas, dos seus cotidianos, das suas imaginações, enfim, tudo isso tem inspirado um bocado a minha reflexão sobre estas questões. Mas não apenas isto. Na verdade, aliás, eu quando pensei a fazer uma história a partir do vento, depois fui à procura para ver se havia quem já tivesse feito histórias a partir do vento. E realmente já existe até este conceito, a History from Within, com significados diferentes. E eu queria que também ficasse claro aqui que as diferenças daquilo que eu proponho em relação àquilo que existe têm perspectivas muito distintas. Quer dizer, a do Stefan Gerson, ou Gerson, eu não sei se ele deve ser francês, não é, de origem, acho que é, tem este livro muito recente que eu ainda não li, portanto, ainda não consegui ler, e chama-se History from Within, When Historians Write About Their Own Kin, e este livro, mas pelo resumo do próprio livro, tem algumas coisas que, obviamente, me vão obrigar a refletir. Porque este livro é sobre pessoas que escrevem, isto é, historiadores, não é? Pessoas quaisquer, historiadores que escrevem sobre a história da sua própria família. Pronto. E os problemas que isso coloca. Ora, eu não vou escrever a história da minha própria família, mas, apesar de tudo, estou a escrever a história de comunidades que residiram nos territórios dos quais eu também faço parte. Bem, nós assim podemos dizer, em termos lados, que os portugueses que escrevem sobre Portugal ou sobre uma região de Portugal da qual a sua família é originária, cá não são tão diferentes do que eu faço, mas não interessa. Eu tenho consciência que estou a escrever sobre um território do qual a minha família, no qual a minha família viveu. Pronto. E isto é o que o Stefan Gerson, hoje, como é que se diz em francês Gerson? É Gerson? Pronto. Está a fazer aqui, a History from Within. Portanto, a partir de dentro porque é a lógica do observador participante, no fundo, não é? Alguém que está menos distante do seu objeto de análise, ou tem até uma relação afetiva com o seu objeto de análise, e como fazer isto?
como fazer isto, porque uma das coisas que nós, historiadores também, e cientistas sociais em geral, sabemos é que a distância entre objeto e sujeito, observador, observante, é muito importante, é muito importante para a própria objetividade do trabalho que se realiza, não é? E, portanto, como trabalhar objetos que não são tão distantes, em relação aos quais, mesmo que, e eu digo isso, em relação a mim mesma, mesmo que se tenha uma grande distância em relação ao próprio objeto, há algo que não é, pode ser inconsciente na relação com esse mesmo objeto. Pronto, e, portanto, eu tenho que ler este livro para desenvolver melhor o meu conceito, mas não é exatamente o que eu estou a fazer, mas claramente tem pontos com o que eu estou a fazer. Depois há quem faça o tipo de History from Within. Não sei se vocês já ouviram falar do Daniel Smale Ward, é um professor de Harvard que é uma estrela, mas que tem umas teorias com as quais eu não concordo, e que tem a ver com a biologia evolucionista e sobre a evolução do próprio cérebro humano e a adaptabilidade do cérebro à realidade e como é que isso cria forma. Quer dizer, é interessante e é muito interessante para pensar, porque ele trabalha na longa duração, desde a pré-história até à atualidade, e no fundo com esta lógica de eu também tenho, não é? Quando digo da história antes do futuro ter acontecido, de pensar a história como se o futuro não tivesse acontecido, ele vê, no fundo, nós em geral, e no passado isso também acontecia, e os cérebros não mudaram tanto a partir de certa altura, não é? Um cérebro de há 500 anos, do ponto de vista biológico, não é tão diferente do cérebro atual, dá respostas a estímulos exteriores, não é? Isto é o que nós fazemos sempre. Damos resposta a estímulos exteriores. E, portanto, ele analisa a história em função da perspectiva das neurociências, o que é também bastante inspirador. Eu gosto muito das neurociências e acho que isso nos ajuda como historiadores a ter a fazer uma historiografia mais rigorosa. E depois este Jeremy Trevelyan Berman, que se chama mesmo a History from Within, precisamente sobre olhar a história a partir das próprias movimentos e dinâmicas internas do cérebro. Não é tão interna a minha History from Within, claramente, não é? Apesar de eu achar que isto nos ajuda a pensar algumas coisas que nem sempre temos tanta consciência, como é que a memória opera, por exemplo, não é? Nós temos textos, documentação do passado, que nos pode ajudar, por exemplo, vamos dar o exemplo da documentação inquisitorial, em que se está sempre a repescar a memória. Saber como a memória opera, se calhar ajuda-nos a interpretar esses textos. Eu acho que vi, ou eu lembrei de, ou não sei o quê. Pronto, coisas do género podem ser interessantes do ponto de vista metodológico, mas não é o que eu estou a propor aqui. O que eu estou a propor aqui está mais perto disto que se chama a Grounded Theory, que é, no fundo, deixar que os próprios problemas vão surgindo em diálogo com aquilo que se encontra no terreno. De maneira que, porque às vezes também se faz isto, nós temos uma teoria e depois o que encontramos no terreno legitima a nossa teoria. Eu vejo muitas pessoas a fazer isso, não é? Põem lá para dentro só aquilo que interessa e o resto não se põe, não se dá relevância, etc. Não é? E aqui a minha tentativa é ter uma história um bocadinho mais, uma atitude mais plástica, no sentido de me sempre deixar interpelar na medida do possível por aquilo que vou encontrando, mesmo que isso possa pôr em causa as próprias teorias ou teses ou hipóteses existentes, que é esta chamada Grounded Theory, que não é muito aplicada na área da história, mas se aplica perfeitamente, aliás, ao trabalho que nós, historiadores, fazemos. Ora, isto é uma coisa em geral. Agora, este slide também é metodológico e é, no fundo, esta mesma pergunta, mas quando fomos a variável experiências imperiais. Porque a primeira pergunta era uma pergunta mais geral, mas como é que é uma história das experiências imperiais a partir de dentro, não é? E no meu caso, Império Português, assim,
asiático, eu acho que essa história a partir de dentro implica necessariamente, e a Ernestine faz isso também, né? Ter uma perspectiva regional daquilo que é uma perspectiva regional. Aliás, eu acho que é antes de ter uma perspectiva imperial, é ter uma perspectiva regional. É isso que eu tento fazer. E eu tentei fazer isso desde a minha tese, muito inspirada por um livro, pela introdução deste livro do Norbert Elias e do sociólogo John Scottson, que é uma coisa sobre o século XX, que se chama The Established and the Outsiders, e que é um livro sobre a relação que se estabelece entre pessoas que já estão estabelecidas num território e pessoas que chegam de fora. Pronto, e aqui, isto aqui não tem nada a ver com impérios. Estamos a falar de uma pequena cidade inglesa, alguns, já não me lembro agora aqui se é perto de Manchester ou de Liverpool, mas é uma cidade operária inglesa. E é o encontro entre populações que são iguais, têm as mesmas crenças, são brancos, britânicos, não há variável raça aqui metida, são da mesma classe social, enfim, são em tudo muito parecidas. Só que umas chegaram, vamos imaginar, isto é 65, em 1950, e as outras chegaram em 1955. E ele analisa todas as tensões e conflitos que resultam desta pequena situação em que a variável poder não está lá presente. Portanto, é uma coisa, vamos suspender a variável poder. A única variável relevante aqui é o tempo da chegada, não é? Uns chegaram antes e os outros chegaram depois. E os que chegaram antes acham que os depois não têm direitos, os mesmos direitos que os que já lá estão. Ora, eu transportei esta maneira de raciocinar, para a questão do império, pensando precisamente que os established são os que lá estão, não é? Os outsiders são os que chegam, ou seja, os portugueses, só que aqui com uma variável fundamental, que é a variável poder, o poder imperial. Como é que estas coisas se funcionam a partir daí? E eu acho que esta maneira de pensar é muito boa para a minha história a partir de dentro, e que não é, por isso eu pus aqui, é muito parecido com o Elias e é inspirado, mas não é tão parecido com a History from Below. Porquê? Porque a History from Below precisamente põe o centro na variável de poder, não é? Que são os dominantes e os dominados. E eu aqui, apesar de não esquecer da variável de poder, eu ponho o centro, não ponho o centro na variável de poder, ponho o centro na relação entre os que já estão e que têm uma relação com o seu espaço, com a sua cultura, etc., de maior duração, com os que chegam àquele território e que, portanto, são os novos nesse mesmo território. E os que chegam têm poder e, no fundo, querem transformar-se de alguma maneira nos established, não é? Os portugueses, quando lá chegam, querem ser eles depois a tornar-se na referência de tudo o resto. E, portanto, com as lutas que surgem desta mesma situação. E há outro autor que para mim é muito inspirador, que é o James Scott, que tem um livro que eu acho também fantástico, que é o Weapons of the Weak, Everyday Forms of Death and Resistance, que ajuda a perceber precisamente como é que estes established face a situações de poder podem desenvolver estratégias de resistência que às vezes não são tão visíveis ao nosso olhar, porque nós estamos sempre também mais sensíveis, como é evidente, àquelas que deixam registros textuais, aos conflitos, as revoltas e depois as revoluções, evidentemente, mortes violentas, tudo isso nós estamos mais atentos. Mas o James Scott chama atenção também para as coisas às quais nós estamos menos atentos e que nos permitem olhar para as coisas de uma maneira diferente. Ora, então, posso falar mais 15 minutos, chamo Cristina. Aguenta. Estás-me ouvindo? Sim, estou. Sim, nós temos, o seminário dura 3 horas no máximo, portanto fica à vontade, falas o tempo que desejares. Vou-te só pedir só uma coisinha, Sim. é para te aproximares um pouco mais do micro. Ok, então porque vê lá se assim se ouve melhor. Sim, é melhor, está melhor assim. Ok. Sim. Não, é que eu não quero tornar isto muito maçador, não sei se até que ponto é que... Estamos agora não, estamos a ouvir menos.
Ok, obrigada. Então vamos aqui ao estudo de caso, e este estudo de caso, na verdade, é no início do século XVIII. E o que é que eu decidi fazer aqui hoje? Uma coisa pouco óbvia, muito pouco evidente, mas para mostrar como é que precisamente esta coisa pouco evidente nos ajuda a perspectivar dimensões da história, das experiências imperiais portuguesas, vamos por assim, ou das experiências nos territórios nos quais os portugueses têm domínio político, que também nos ajudam a pensar o próprio Império Português. E neste caso, aqui, como eu disse, são disputas rituais entre brahmanes não cristãos de Goa, e são entre brahmanes de duas filiações religiosas, uns que são devotos de Vishnu e outros que são devotos de Shiva. Pronto, são os dois grandes deuses indianos, e isto aqui são divisões religiosas importantíssimas, nós não temos muitas vezes consciência. Eu diria é muito mais divisivo do que católicos e protestantes no mundo cristão, não é? Nós pensamos que católicos e protestantes mas católicos e protestantes referem-se ao mesmo Deus, em última instância, não é? E aqui não. Aqui são modos de estar no mundo que são realmente muito diferentes, porque os primeiros, e vou-vos dar só este exemplo, os primeiros acreditam, são chamados Dvaitas, ou seja, acreditam que há uma dualidade. Há bocado falávamos de sujeito e objeto, não é? Que há uma dualidade entre homens e deuses, entre o humano e o transcendente. Portanto, uma coisa é um deus e outra coisa é o humano. Há uma dualidade, há um sujeito e um objeto de devoção, neste caso. No caso dos Smartas, os seguidores de Shiva, não há essa dualidade. Portanto, há aqui duas escolas filosóficas por trás destas duas maneiras de ser religioso entre os brahmanes de Goa. Estamos a falar dos brahmanes de Goa, que é uma coisa micro. Segundo os Smartas, que são os Advaitas, não há dualidade. Isto é, há um grande contínuo entre o transcendente e o imanente, vamos por assim, entre os homens e os deuses. E, portanto, o que os homens, no fundo, é um bocadinho como o Spinoza, não é? Que há aqui todo um conjunto de substâncias que participam da mesma substância, enquanto para os Vaishnavas não participam da mesma substância. Pronto, e os Vaishnavas querem deixar de depender, só que os Smartas são superiores em Goa, neste período, no início do século XVI, aos Vaishnavas, e, portanto, o Swami, que é o sumo sacerdote, enfim, eu agora estou aqui a utilizar a decifrar a linguagem local, dos Smartas era superior aos Vaishnavas. Enfim, para utilizar um exemplo atual, é como o metropolita ortodoxo de Constantinopla em relação ao de Moscovo, que o de Moscovo estava, enfim, alguma reverência ao de Constantinopla, e depois houve uma separação e passaram a ser igrejas distintas, do ponto de vista institucional. Nós, para o século XVIII, infelizmente, temos muita pouca imagética sobre as populações locais. No caso, para o Império Português, nós temos um magnífico testemunho das populações locais no século XVI, que é o Códice Catanatense. Curiosamente, para o século XVIII já não temos. Mas eu tenho aqui uma série de slides que reenviam para a imaginação visual, porque eu acho que para a história, a partir de dentro, é muito importante ter essa imaginação presente. E esta é uma reprodução, precisamente, de... Ângela, sim. Peço desculpa de interromper. Eu tenho a impressão que tu podes pôr, eu não sei como é que se diz, em plena... Desculpem, claro que sim, claro, posso. Vamos ver melhor. E não estou... Eu estou aqui a clicar, mas não... está ótimo. Obrigada. Agora tenho de ir para cima, desculpa. Ok, fechado. Então, não consigo para cima. E agora como é que eu faço para voltar para trás? Anterior. Okay, é isto. Pronto, isto dá-vos um bocadinho, isto é uma imagem de finais do século XVIII, desculpem, mas dá-vos um bocadinho uma ideia
do tipo de população que estamos a falar. E aqui, portanto, estamos a falar de Brahmanes. Isto é uma representação de um Brahman Daivadnya, que na verdade, é considerado um Brahman inferior pelos Brahmanes do que estamos aqui a falar, mas isto dá-nos um bocadinho a imagem destas pessoas. E também aqui, este slide a seguir, mostra-nos os Brahmanes Vaishnavas e Smartas. Esta senhora aqui, isto é uma fotografia atuais, eu não consegui fotografias da época, mas os Smartas têm este tipo de decoração, vamos falar de sinais, sinalética ritual, enquanto que os Vaishnavas têm este outro tipo de sinalética ritual. E já vão perceber porque é que eu queria que vissem isto. Acho que isto é isto. Pronto, voltando agora aqui aos contextos, portanto, no fundo nós agora estamos a entrar dentro daquilo que são aquelas territorialidades e o ambiente sociocultural. Ora, este conflito que nós estamos aqui a falar acontece precisamente no período em que há uma enorme mudança geopolítica no contexto indiano. Isto é, nos finais do século XVII, nós ainda temos uma grande predominância do Império Mogol. Aqui a ver tem aquilo que é o reino dos Maratha, que também está em crescimento, e vem, não sei se vem o meu professor. Vem? Sim. Pronto, aqui, e Goa, aqui já estão a ver, Goa é este ponto minúsculo, que está rodeado já pelos Marathas neste período, mas que ainda, num período, nos finais do século XVII, em que os mogóis ainda são um poder muito forte, mas ao longo do século XVIII, o que é que nós temos? Temos os Marathas a crescer muito, os mogóis a irem para o norte, enfim, com estados vassalos, e depois a seguir, mais tarde, vamos ter os ingleses a substituir os mogóis e também os Marathas em grande parte deste território. Mas eu queria mostrar isto para assinalar precisamente a geopolítica da Índia, em relação à qual, como vamos ver, esta questão dos rituais tem muitas relações, por estranho que pareça. Portanto, temos aqui uma questão que parece ser uma questão menor, mas que na verdade não é uma questão menor. E é uma questão que nos ajuda a perceber tudo o que nós não sabemos sobre o Império Português na Ásia e provavelmente não sabemos também noutros lugares, não é? Imagino eu. Aqui até temos mais fontes e, portanto, quando começamos a escavar, vamos encontrando coisas. Mas para o Brasil, com as tribos variadas, torna-se ainda mais difícil, mas há ali certamente problemas interessantes que não conseguimos, infelizmente, dilucidar. Estou aqui com problemas com o meu rato. Onde é que ele está? Ok, pronto. Este aqui é um mapa, no fundo, do território que eu estou a trabalhar, que é uma parte de Goa, já vão ver, mas que no início do século XVIII era esta parte de Goa, portanto, rodeada do território Maratha. E eu pus aqui uma informação, que é, no século XVI, tem mais de 100 mil habitantes, este território, a maioria desses habitantes é não cristã, não é? E em 1720, um numeramento de 1720, esses habitantes mais que duplicaram, são 208 mil, portanto, na mesma territorialidade, sendo que nessa altura só 8,8% não são cristãos. Portanto, nós temos aqui uma mudança radical do ponto de vista religioso, nominal, pelo menos, não é? Destas populações. E sempre, portanto, este território muito pequenino, ainda assim representa cerca de 10% da população de Portugal nessa altura, do Reino de Portugal nessa altura. Também não é de menor importância, porque 10% é muito. 10% é muito. O Reino de Portugal nessa altura teria à volta de 2 milhões de habitantes no início do século XVIII. E aqui temos cerca de 200 mil. Portanto, é gente que está sob a dependência direta do Reino de Portugal, não é? E que são, na sua grande maioria, cristãos, portanto, 190 e tal mil são cristãos e são súbditos de pleno direito do Reino de Portugal.
totalmente súbditos, isto é, dependem do direito português para tudo, portanto, o enquadramento jurídico ou político destas populações é completamente português. Não se aplicando totalmente o mesmo em relação às populações que não são cristãs, estas que eu estou aqui a referir hoje, não é? E isto são aqui as aldeias, portanto, este mapa é no fundo o mapa das aldeias destas localidades, das chamadas velhas conquistas de Goa. Ora, estas aldeias, isto é um mapa, não é assim muito bom, fui eu que fiz à mão, mas é um mapa que procura perceber quais é que são as castas dominantes na administração destas aldeias e qual é a mancha que esta administração oferece. E este mapa foi feito a partir de documentação portuguesa do século XVI, de tombos das propriedades dos templos destas aldeias, e é muito interessante porquê? Porque havia esta teoria, senso comum, de que Goa era um território bramânico, pronto, essencialmente bramânico. E nós vemos aqui que a administração das aldeias, não é que não houvesse brahmanes em todos estes lugares, não é? Mas as elites locais não eram todas brahmanes. E temos aqui, no castanho mais claro, os brahmanes, e onde é que eles dominam as aldeias. Depois temos a verde claro os chavdós, que são uma casta um bocadinho ambivalente, deve-se dizer, mas que se reivindica descendente dos chátrias, que são os míticos guerreiros da Índia Antiga. Depois temos este castanho ligeiramente mais escuro, os sudras que são os sudras de Goa, que são camponeses, essencialmente camponeses, trabalhadores do campo, trabalhadores rurais. E, portanto, nós temos aqui aldeias em cujas elites locais são os próprios camponeses, não são... E depois temos aldeias onde a administração é mista. Eu não tenho, o que está em branco é a informação que eu não tenho sobre estas aldeias. Temos aldeias em que a administração é mista. Isto é, que no próprio governo da aldeia, que é chamada gancaria, que reúne precisamente as elites locais, é partilhado entre brahmanes, sudras e chavdós, que é uma coisa também muito pouco óbvia. Pronto, isto só para dizer que quando nós pomos o zoom, entramos nessa escala micro, também percebemos que este território é mais retalhado do ponto de vista, é bastante retalhado do ponto de vista de organização interna, não é? E sociológica, se assim quisermos, e de diferentes competências também do ponto de vista sociológico e de distinção, de simbólica, etc. Pronto. Mas, dito isto só para dizer, portanto, nós vamos falar aqui de brahmanes, essencialmente, e eles dominam algumas destas territorialidades. Eu só queria que vocês prestassem atenção aqui a este, onde eu tenho o cursor, porque precisamente esta disputa que eu vou aqui referir diz respeito à população destas duas aldeias, que são Quelucim e Costalim, contra população de outras aldeias brahmanes, aqui desta região, mas também, curiosamente, de brahmanes que vivem em aldeias que são dominadas por chavdós e que não são dominadas pelos próprios brahmanes. Portanto, vou passar aqui para o slide seguinte. Ora, estes brahmanes, e portanto isto aqui não são imagens de Goa, são imagens de Marathas, portanto isto são do poder Maratha que existe à volta de Goa, brahmanes daquelas aldeias verdes que estavam assinaladas a verde lá em cima, e que portanto não eram aldeias dominadas por brahmanes, mas eram brahmanes dessas aldeias, tinham desde há muito tempo, não só eles, mas eles sabem-se que tinham, porque nós temos informação sobre isso, ofícios de letrados nas cortes à volta, nas cortes indianas, antes dos portugueses aí chegarem, e continuaram a ter ofícios letrados nessas cortes depois dos portugueses aí chegarem. Não só isso, alguns deles fugiram para essas cortes para evitarem
a pressão para a conversão ao cristianismo. Alguns continuaram a residir em Goa, como vimos, não é? 8,8% ainda permaneceram hindus, enfim, durante este período todo. Mas houve muita população que fugiu precisamente para estes territórios à volta, que eu já vou mostrar, territórios onde, e isto eu acho que é importante para nós percebermos o grau de sofisticação das cortes nas quais estes brahmanes, destas aldeias, prestavam serviço, não é? E acho que isto nos dá um bocadinho a dimensão dessa sofisticação. Isto são coisas do século XVIII, são representações do século XVIII e, portanto, próximas do período que nós aqui estamos a refletir, sobre o qual estamos a refletir. Onde é que estás? Ok, seguimos. Pronto, ou seja, no fundo isto é só para mostrar, temos aqui os tais territórios à volta que depois vão ser anexados a Portugal na segunda metade do século XVIII, mas em relação aos quais, e aqui eu só pus umas setas pequeninas, mas podia pôr setas maiores, na verdade eu tinha querido pôr e depois esqueci-me, em relação aqui ao Maharashtra, que se chama assim precisamente por causa dos Marathas, mas continuam a manter relações com os territórios à volta, não é? Muitas relações. E estas relações são de dois tipos. Algumas são familiares, porque, como eu disse, alguns dos familiares estabeleceram-se nestes territórios. Portanto, há relações que continuam a ser familiares. Aqui estão apenas assinaladas as relações religiosas, porque o que é que aconteceu? Durante o século XVI, com a destruição dos templos de Goa e a expulsão dos sacerdotes não cristãos, ou seja, todos, não é? Sacerdotes locais, foram as elites destas aldeias levaram os seus ídolos para territórios à volta e construíram templos nesses territórios à volta. Portanto, aqui é uma zona onde há vários templos, mas aqui é uma zona onde também há um templo muito interessante, Pattagal, que é precisamente o templo dos Vaishnavas, o templo principal dos Vaishnavas, enquanto que em Pondá ficava o templo principal dos Smartas. Portanto, mas tudo isto, no século XVIII, sob o domínio dos Marathas, era aquele espaço verde dos mapas iniciais. Não é? Pronto. Este slide devia ter ido antes, peço desculpas, mas ficou aqui no sítio errado. Mas isto é só para verem o interior, precisamente, de um palácio de um destes governantes locais nos finais do século XVIII. E, portanto, este é o tipo de relação com o poder que brahmanes das aldeias de Goa têm com estes territórios circundantes. E eu acho que isto é importante olharmos para isto assim, porque temos de ter presente que eles só têm um poder mediado pela corte portuguesa, portanto eles não conhecem a praça, o terreiro do Paço e o Palácio Real, não é? Claro, conhecem a corte vice-reinal de Goa, mas com franqueza, a grandeza da corte vice-reinal de Goa não se compara à grandeza das cortes vizinhas. Portanto, e estes brahmanes que nós estamos aqui a falar também têm relações com os vice-reis, diga, e com a corte e com o Estado da Índia, porque alguns deles vivem nas aldeias ainda, mas são financiam o próprio Estado da Índia, ou são grandes comerciantes, portanto eles aproveitam-se também aproveitam-se muito, aliás eu até diria que muitos deles conseguem permanecer hindus, precisamente por causa da relação de dependência financeira que o Estado da Índia tem em relação a eles, mas até podem escrever que são leais vassalos de Sua Majestade e escrevem, mas na verdade dá que pensar em relação a quem é que eles teriam mais lealdade política, porque na proximidade eles têm cortes que são tão ou mais sofisticadas do que aquela que têm em Goa, não é? Pronto, isto tudo é para termos um bocadinho a noção de o que é que eu estou a falar quando falo de uma história a partir de dentro e aquilo para a qual ela nos abre e nos obriga a pensar, às vezes, algumas ideias que temos sobre a presença portuguesa e os potenciais
nem sempre temos tanta consciência dos limites dessa presença. Pronto. Então voltamos aqui agora aos territórios das velhas conquistas, e agora é sobre a parte religiosa propriamente dita, porque ela se prende muito com a questão que eu queria partilhar convosco. Portanto, isto tudo se passa nesta parte, que são os territórios de Salsete, à época já altamente convertidos ao cristianismo, pelos jesuítas, precisamente, e temos aqui, lembram-se daquelas duas aldeias que há bocadinho estava a verde, aqui estão a branco, porque precisamente não é a divindade dominante, que aparece mais vezes, vamos por assim, em Salsete, é o deus Narayana, que é um deus vishnuíta. Portanto, é um deus, o Narayana é um chamado avatar de Vishnu. Portanto, esta predominância de Narayana aqui indica que, precisamente, os Vaishnavas têm uma implementação grande no território de Salsete. Tem aqui esta divindade, é uma divindade de origem dravídica, completamente diferente, que é o Ravalnath. Portanto, nós já vimos que havia diferenças e fragmentação do ponto de vista das elites, não é? Das elites que dominavam as aldeias. Agora também vemos que existe esta divindade feminina dominante, é dominante em todos os lugares, mas em termos de divindades masculinas, nós vemos que há aqui também uma fragmentação clara. Portanto, há aqui uma presença de Narayana, que é a divindade masculina mais presente em Salsete, é o Narayana. Não quer dizer que não existam outras, mas aquela que é mais recorrente é o Narayana. Mas não é neste territóriozinho das aldeias de Quelofim e Cotalim, que são as aldeias shivaítas por excelência. Não só são as aldeias shivaítas por excelência, elas eram aldeias produtoras, eram onde havia mosteiros e escolas de ensino religioso, Marta, ao tempo da chegada dos portugueses. Portanto, aquelas duas aldeias eram um centro religioso e era um centro que expressava, como eu disse, letrados para as cortes vizinhas, mas também era um centro produtor da dimensão religiosa local. E é um centro que, com a presença portuguesa, passa a ter centralidade. Claramente. Portanto, estas duas aldeias perderam imensa centralidade com a presença portuguesa. Portanto, esta perda de centralidade no contexto imperial português tem muitas implicações regionais também. E já vamos ver porquê. E esta disputa que acontece no início do século XVIII também tem a ver, isto é, com o impacto que a conversão tem na perda de centralidade, nomeadamente dos brahmanes das aldeias de Quelofim e Cotalim, a um nível muitíssimo maior que o do Império, que o do próprio Império Português. Isto aqui só para também terem, isto são dois dos templos construídos por estes brahmanes. Portanto, este aqui seria o templo dos Smartas, em Pondá, na zona de Pondá, e este é o templo de Papagal, construído pelos Vaishnavas, a sul de Salsete. Isto são fotografias recentes, nós não temos registros dos templos nesse período, mas estes são os edifícios, enfim, recentes, mas que foram construídos nos séculos finais do século XVI, mas eu diria mais século XVII, claramente. Ora, o que é que acontece? Então, voltando às disputas, não é? Os Vaishnavas dizem que querem deixar de depender ritualmente dos brahmanes de Marta. E dizem o seguinte, que os sinais externos traduzem uma diferença intrínseca. Os Vaishnavas são os tais que são os da dualidade, não é? Da relação dual, da escola filosófica que acredita na dualidade. Enquanto que os Smartas dizem que os sinais diferentes, não é? Estes sinais aqui, são resultados de acidentes da história. Eles utilizam numa petição para o rei de Portugal, falam mesmo de acidente. E esta coisa do acidente reenvia, e isto é muito fascinante, porque são não cristãos, não é? A escrever estas petições, num português perfeito, e a falar e a utilizar uma tópica que é uma tópica aristotélica. Eles sabem que estão-se a dirigir ao rei de Portugal e sabem perfeitamente o que é que estão a falar quando falam de unidade e de acidente.
no fundo, de identidade e do que é essencial e do que é acidental, que tem a ver precisamente com a própria felicidade aristotélica da altura. Portanto, os Vaishnavas dizem que eles são intrinsecamente diferentes e os Smartas dizem que eles são intrinsecamente iguais e, portanto, não se devem separar, devem continuar juntos. Pronto, depois um argumento é que há dois bases, são dois sacerdotes que querem governar um sobre o outro, não é? Ou querem mandar nos dois, e portanto os Vaishnavas dizem melhor é separarem-se para não haver conflitos. Mas a verdade é que todo este conflito religioso e ritual tem por trás uma série de outras questões que aparecem nestas muitas petições que eles referem. Questões de casamentos. A documentação portuguesa é absolutamente incrível, porque tem listas de casamentos entre brahmanes, de Vaishnavas e Smartas, enfim, listas de género, mais de 100 casamentos numa das petições são referidos nesta documentação, portanto, dando acesso a dimensões da vida local que nós temos muita dificuldade, como os nomes das mulheres, por exemplo, que casavam com estes homens, não é? Porque isto obviamente são petições de homens, não são de mulheres, questões de negócios, que nós depois percebemos que isto é uma disputa de grupos, mas também é uma disputa entre dois grandes mercadores e financiadores do Estado da Índia, um que é o Rama Sinai e o outro que é o Iria Prabhu, que estão cada um por trás de um destes grupos. Cada um por trás de um destes grupos, e depois vemos que as respostas do rei de Portugal são muito ambíguas, porque quer que os dois fiquem contentes, não quer desagradar nenhum, e há aqui toda uma trama, vamos pôr assim, política e económica por trás desta questão, que também é verdadeiramente uma questão ritual. Isto é mesmo uma questão ritual, e já vou explicar porquê, mas também não é apenas uma questão ritual. Desculpa, eu queria ainda apontar ali. Portanto, isto aqui são as aldeias. Não consigo, não sei porquê, pus isto aqui. Bem, isto são as aldeias que estão envolvidas, não é? Cotalim e Quelocim eram aquele bocadinho, e depois outras aldeias de Margão, São Colim, São Paulo, Solná, Concolim, são tudo aldeias mais do sul. Margão era a aldeia principal e que têm e que são todas elas aldeias onde o Narayana é um deus fundamental. Pronto, são aldeias Vaishnavas, não é? Claro, marcadamente Vaishnavas. Ora, nós temos aqui... pronto, como é que eu cheguei a isto? Como é que eu cheguei a esta história? Na verdade, cheguei a esta história há muito tempo atrás, mas só agora é que comecei a trabalhá-la mais sistematicamente, porque no arquivo português oriental do Cunha Rivara vinha uns pequenos excertos a referir esta informação. E depois eu fui à procura do livro das Monções, só se referiam os excertos, e encontrei cerca de 400 páginas ou mais, agora não tenho com precisão, mas é 400 páginas ou mais de documentação produzida, boa parte dela, por estes brahmanes ou de Quelocim e Cotalim, ou das outras aldeias, cada um a defender a sua posição. Portanto, nós temos 100 páginas de petições e com documentação anexa para justificar a sua razão. São 3 petições dos Vaishnavas, mais 3 dos Smartas, mais a documentação anexa, que refere, por sua vez, que a documentação anexa está traduzida, portanto, para português, mas que os originais ficaram nas próprias aldeias, portanto, reenvia para arquivos locais que depois estão completamente desaparecidos, infelizmente. Depois, com as decisões do Conselho Ultramarino, decisões régias e vice-reinais, decisões da relação de Goa, enfim, é um belíssimo conjunto documental que nos dá acesso, precisamente, à dimensão portuguesa deste conflito. Isto é, ao momento em que estes grupos decidiram enviar a sua questão para a Coroa de Portugal. Só que antes disso, portanto, aqui eu tenho a Galncaria, os tribunais de Castro e as de Armaçada, antes disto, eles certamente passaram por estes canais de decisão, que eram os canais de decisão locais.
Portanto, passaram, não é certamente, passaram, porque da documentação que eles mandam para o Rei de Portugal consta informação que mostra que eles passaram por isto. A Galmpari era a administração da aldeia, propriamente dita, não é? Que também tinha funções judiciais. Depois havia os tribunais de casta para cada uma das castas e portanto, eles com certeza que apresentaram, porque nós sabemos que em 1726 há uma concordata entre os Brahmanes Vaishnava, portanto há uma assembleia dos Brahmanes Vaishnava que redigem um documento e assinam um documento a dizer que querem separar-se dos Smarta, portanto há movimentações locais, e depois há uma Dharma Sabha, certamente, que é uma assembleia mais geral, em que costumavam vir, entre estas assembleias, os teólogos de Varanasi, que era o centro religioso da Índia, e ainda hoje, o grande centro religioso, não é? O Vaticano, vamos pôr assim, da Índia, dos hindus, vinham teólogos habitualmente para estas Dharma Sabhas, estas grandes assembleias que tomavam decisões em relação a estas questões. Provavelmente as decisões da Dharma Sabha não agradaram aos Vaishnavas, porque foram os Vaishnavas que escreveram a sua primeira petição ao rei de Portugal. Então não é que eles decidem esta coisa, que eu não, a minha única interpretação, até pelas respostas que vêm de Portugal, é apostar na ignorância dos portugueses em relação a estas questões. Porque, por um lado, eles estão habituados, eles sabem que o rei de Portugal é a última instância judicial, tal como era com os Marathas ou com o Sultanato de Bijapur. Portanto, a última instância, a instância suprema de decisão de justiça, já era, quando eles não estavam sob domínio português, era o sultão de Bijapur ou o rei de Vijayanagar. Portanto, isto era uma prática política comum. Quando não se decidia localmente, enviava-se as coisas para o governante de Mor, não é? Ora, ao mesmo tempo, eu diria que eles sabem que os portugueses sabem pouco. E isto é muito claro nas decisões do Conselho Ultramarino, manda para o rei de Portugal e diz, isto é uma questão, não sei o quê, lá dos seus ritos, a linguagem é até assim toda com muito desdém, lá vêm eles com os seus ritos e não sei o quê, para o senhor decidir, e depois o rei diz, ritos, nós não percebemos nada disto, reenviem para Goa, portanto há aqui um grande ping-pong. Eu não consegui, há esta documentação toda, mas eu não consegui encontrar a decisão final. A única coisa que passa é que eles são. O que é importante é que eles fiquem todos contentes. O rei até diz: dê metade a uns, metade a outros, mas, portanto, o rei não percebe o cerne da própria questão. Mas há uma documentação riquíssima que surge no contexto de um problema que se torna um problema do Império Português, mas que na sua raiz não é um problema do Império Português e que não é completamente sequer resolvido. Ora, quais são as razões? Não é? O que é que pode depender desta documentação sobre a relação entre estes Brahmanes e o poder imperial e porque é que eles consideram que o rei de Portugal era a autoridade capaz de o resolver? No fundo, estas perguntas que ficam no ar. Até porque, na verdade, isto tem a ver com questões muito mais profundas e que põem em causa, como eu disse há bocadinho, a identidade regional destes Brahmanes e, ao pôr em causa a identidade regional destes Brahmanes, põe em causa o seu poder regional. Portanto, ou seja, o seu estatuto nas cortes dos príncipes vizinhos. E isso é a coisa que me interessa mais do que a relação com o Império Português. O que me interessa é manter a supremacia que eles conseguem alcançar regionalmente. Ora, esta supremacia começou a ser perturbada desde o século XVI com a destruição dos templos, dos livros, foram queimados os livros, a expulsão dos sacerdotes, as confissões forçadas, o abandono das aldeias, e uma questão que se torna fundamental para eles, que é se eles eram Brahmanes Trikarmi ou Satkarma, ou seja, se eram Brahmanes completos, porque podiam fazer tudo aquilo que um Brahman completo podia, vivendo no território português, não é? Ou seja, o Trikarmi podia aprender os Vedas, dar esmola e patrocinar sacrifícios. Mas o Satkarma podia fazer isto tudo, mas também podia ensinar os Vedas, receber esmolas e fazer ele próprio os sacrifícios, portanto, ser o sacrificiante. E o que é que havia? O que é que estava a acontecer? É que no século XVII e XVIII, em toda a
zona do Decão, portanto, a zona à volta de Goa, inclusive é Goa, há uma grande rivalidade entre brahmanes que não são da mesma origem, são todos eles da casta brahman, mas não são da mesma origem, cada um a dizer que é melhor do que o outro. Portanto, e os de Goa, por exemplo, estão a ser acusados que só são trikarmi e não são satkarma. Ora, se eles fossem só trikarmi, isso ia pôr em causa o seu estatuto simbólico nas cortes vizinhas, não é? Porque precisamente quem os acusa de eles serem trikarmi e não serem satkarma são brahmanes em ascensão nas cortes vizinhas e que, portanto, querem mandar embora, vamos por assim, os que lá estavam estabelecidos. Vamos voltar à história dos established e outsiders, mas agora noutro contexto. Portanto, eles são established em algumas destas cortes, mas vêm poderes novos em ascensão social que querem dar cabo deles. E isto é uma questão absolutamente central para o poder destes brahmanes, não só nas suas aldeias e em Goa, mas numa territorialidade e numa formação política que não é a portuguesa, mas que se entrecruza com a portuguesa. Não é? A história destes brahmanes são as histórias de pessoas que estão localizadas entre duas formações políticas e procuram retirar o melhor de cada uma delas, sendo que não é fácil, sendo que não é fácil precisamente pelos contextos das portuguesas. E estes contextos, portanto, mostram-nos um bocadinho aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, não é? Que ela, assim, era precisamente este centro de produção, já quando os portugueses, já nesta altura, não estavam em Salcedo, só estavam na zona central, mas precisamente já os portugueses estavam por lá em 1526. Nós temos este texto do Krishna da Chama, que é uma história de Krishna, escrita em 1526, datada de 1526. Depois temos versões neste período, ainda do século XVI, primeira metade do século XVI, produzidas precisamente naquela aldeia, versões do Ramayana, que é o grande épico indiano, e Mahabharata. Portanto, isto mostra-nos precisamente a capacidade ritual e o poder literário associados àquela aldeia, não é? Uma aldeia que hoje em dia é miserável. Não sei se o destino já passou por aquele assim, mas hoje em dia nem se dá conta propriamente. Portanto, a tal centralidade que estas duas aldeias tinham tido, Cotalim ainda tem alguma importância, porque fica mesmo à beira do rio e passava lá o ferry boat, mas são aldeias tristes, verdadeiramente tristes, comparadas com outras aldeias que, no contexto do Império Português, adquiriram muito maior centralidade. Pronto, e tinham este serviço literário estas aldeias. Mas aqui, neste período, portanto, precisamente no período destas disputas, são produzidos dois textos, que é o Sayadrikan e o Konkan Nakian, que são dois tratados identitários que têm uma grande circulação regional. Portanto, nós temos aqui uma versão de 1701 do Sayadrikan de Goa, mas pensa-se que será um tratado escrito no século XVII, e temos esta versão de 1721 do Konkan Nakian. Ora, este aqui é escrito em Marathi, e este é em sânscrito, o Sayadrikan. São tratados sobre a origem dos brahmanes de toda esta região. E nestes dois tratados, nas versões que circulam em Goa destes dois tratados, é claro que os brahmanes de Goa são os melhores, são efetivamente os melhores brahmanes. Mas este tratado de 1721, isto também é uma coisa que eu só descobri recentemente, porque eu não falo Marathi, mas agora encontrei uma versão digital do tratado, que foi publicado em 1908, acho que creio eu que é 1908, e fiz uma coisa muito simples, que não é fiável, mas ajuda a perceber alguma coisa, que foi, comecei a pôr no Google o tratado do Marathi para o inglês. E então descobri esta coisa tão simples, que este tratado foi escrito no contexto destas disputas de que estamos aqui a falar, desta disputa concreta entre os brahmanes de Quelosim e Cotalim versus os brahmanes Vaishnavas de Goa. Mas este tratado tem, de facto, uma relevância muitíssimo maior, porque precisamente havia os outros três grupos de brahmanes que estão em disputa com os brahmanes de Goa e que não são de Goa e que estão a circular na corte dos Marathas, num momento
em que precisamente, que em toda a parte ocidental da Índia e do sul da Índia, os brahmanes estão a fazer uma espécie de takeover dos ofícios principais da administração, das administrações políticas. Portanto, os brahmanes, esta questão dos sinais no rosto dos smartas e dos Vaishnavas que não querem depender dos smartas, já não querem casar com os smartas e não querem comer com os smartas, esta questão, de facto, a sua raiz é profundamente regional. Não é uma questão do Império Português, apesar de sempre cruzar com a história do Império Português e nos revelar coisas variadas sobre o Império Português. E era só isto que eu vos queria fazer aqui hoje, quando falo de fazer uma história a partir de dentro, porque ela realmente pode não nos dar muitas respostas ainda, porque implica mexer com muitas bibliografias, não é? Além daquelas que são, às quais estamos mais habituados, muitas línguas. Portanto, eu para fazer isto vou ter que ter a ajuda de pessoas que dominam as línguas locais, arquivos variados, mas que, na verdade, permitem, eu acho, dar-nos, por um lado, fazer uma coisa que eu acho que é ética, que é não transformar a vida destas pessoas a partir do binómio colonizador-colonizado e olhar para as vidas das populações destes territórios apenas através do binómio Império Português. E depois é bom, porque também ajuda a que os próprios locais percebam, e no caso da Índia isto é tanto mais importante hoje, que os domínios imperiais ditos externos não foram uma variável, se calhar às vezes tão importante nas suas decisões, quanto eles próprios querem muitas vezes argumentar para justificar situações contemporâneas, não é? E isso na Índia hoje é cada vez mais importante, nomeadamente em relação ao poder dos muçulmanos, ou à maneira como os muçulmanos são tratados na Índia e criticados como sendo uma espécie enfim, de poder maléfico que acabou com a Índia antiga. E estes brahmanes, precisamente hindus, estavam perfeitamente à vontade na corte islâmica, como numa corte hindu, como com a corte portuguesa do Estado da Índia, precisamente porque no momento de tomarem a decisão se queriam uma vida melhor ou mais complicada, eles optavam quase sempre por tomar a decisão de quererem uma vida melhor. E com isto eu não estou a defender o Império Português, atenção, de todo. Eu não sou uma imperialista, não sou. Mas pronto, é só porque eu acho que esta perspectiva a partir do dentro nos ajuda precisamente a matizar às vezes algumas e a não transformar a história do século XVI em diante na história da Europa, quase, não é? Tipo, a Europa, os impérios europeus determinaram quase como até ao século, agora estamos a mudar outra vez, mas como se tivessem determinado a história do mundo. Isso, um ponto de interrogação talvez não seja pior, não é? Para pensar isto. E muitíssimo obrigada pela vossa atenção, espero que não tenha sido muito maçador ouvirem falar disto. E pronto, se tiverem sugestões, agradeço muito. Obrigadíssima, Ângela. Bom, como sempre, trazes sempre uma matéria nova e extraordinária que abre pistas de compreensão e de leitura. Eu acho que antes de dar a palavra aos auditores, eu só queria ver aqui o que eu achei interessantíssimo no teu trabalho é que, na realidade, praticamente tu procedeste como os nossos estudantes de mestrado vão procederem, quer dizer, com uma versão metodológica, o anúncio metodológico, depois o análise de um estudo de caso, e é exatamente o que eles estão a fazer atualmente. Mas o que eu achei também interessante é que o estudo de caso que tu propões e as tuas análises, na realidade, elas aplicam-se praticamente ao conjunto do ultramar português.
e não só do português. A questão das fronteiras, de facto, é uma questão que não há um desenho de fronteiras. E não há comunidades com fronteiras. Na realidade, não se pode estudar o Império Português sem tudo o resto, porque são sempre espaços de circulação. E a gente vê isso, tu mostras em relação aos brahmanes, mas vemos isso em relação, por exemplo, aos europeus que chegam na Índia, Não, que claro. desaparecem, que constituem outras comunidades, quer dizer, é realmente um mundo em constante movimento. Sim, os filhos da terra de Espanha. Exatamente, exatamente. E o que eu acho interessante é que tu aplicaste isso a comunidades finalmente locais e que a gente pensa que elas não têm mobilidade, mas visivelmente elas têm contactos, o saber está em circulação, a informação circula entre as velhas conquistas e toda a região, pelo que eu entendi. Depois, o que eu achei interessante, mas é uma pergunta talvez que os estudantes depois querem, talvez querem desenvolver, que eu vi aqui, era essa perspectiva de história de dentro. Eu fiquei muito curiosa porque, como eu sabia que tu trabalhavas essencialmente com língua portuguesa, não é? Eu pensei, mas como é que a gente pode fazer uma história de dentro a partir de uma documentação, no fundo, construída por um poder de fora? Porque os arquivos são construídos, não é? Escolhe-se o que é que se quer conservar, não é? Claro. Agora eu entendi melhor, são as petições, não é? Portanto, mas as petições também são documento construído em função do interlocutor, não é? Então suponho que isso aí também é um ponto sobre o qual deves ter raciocinado, e o que eu acho interessante é que, no fundo, esse eixo que tu propões é exatamente o futuro da pesquisa. Quer dizer que se a gente quiser, a gente tem que multiplicar os pontos de vista para entender uma realidade. Porque uma realidade vista de fora, ela é interpretada de maneira superficial, e especialmente nesta área religiosa, em que de facto eles diziam que os portugueses não percebiam nada, e eu acho que os portugueses nem queriam perceber, porque temos completamente fora de assuntos. Portanto, achei extremamente interessante. Podias ter feito o mesmo estudo, eu acho, talvez com a comunidade cristã de Goa, porque acho que as perguntas põe-se da mesma maneira, não é? As petições e as disputas entre grupos Sardós e Brahmanes põem-se da mesma maneira, e eu só ponho as minhas perguntas e depois deixamos os estudantes resolverem. A questão é a resposta, quer dizer, tu mostraste-nos que localizaste estas petições, portanto, nos arquivos portugueses. Isso significa, quer dizer, nos arquivos das Monções. Suponho que também há cópias em Lisboa. Ainda não encontrei. Quer dizer que são documentos que estão em Goa, e esses documentos houve uma resposta, quer dizer, há uma decisão local ou metropolitana, fora, querem ser felizes, quer dizer, há uma decisão pensada, há algum conselheiro em Lisboa de origem goesa que conhece bem as comunidades, e a seguir, sim, isso talvez é uma pergunta, a Carolina vai-te fazer a pergunta. Tu disseste que não havia presença feminina nesses requerimentos, eram requerimentos masculinos. Nós temos a trabalhar atualmente sobre justamente a história feminina e a história dos judeus. Portanto, no trabalho que tu fazes em relação aos arquivos, até agora viste presença dessas duas comunidades, entre aspas, quer dizer, como é que elas aparecem? Porque suponho que se procuraste os hindus, também deves ter avistado na documentação, não é? Outras comunidades ou minorias, não sei como é que a gente pode chamar. Pronto, são só as minhas perguntas para começar, depois a Carolina, o Bruno e a Jéssica podem intervir, mas o que eu acho extremamente interessante é que essa questão da legitimidade de origem de que tu falas, para entenderem. Quer dizer, o historiador, no fundo, tem uma empatia, não é?
com o seu assunto, nós temos exatamente essa mesma perspectiva, como por exemplo a Jéssica, que pensou em trabalhar sobre Madagascar, porque é de Madagascar, a Amandine sobre Moçambique, o Bruno sobre o Alentejo, etc, etc, a Carolina também, quer dizer que no fundo o regionalismo é o nosso ponto de partida de raciocínio de historiador. Hein? Obrigadíssima, Ernestina. Pois não, é isso, é bom primeiro saber que estamos sintonizadas. É sempre bom. E depois, enfim, eu muito obrigada pelas suas observações e que me vão obrigar a pensar mais. É assim, esta coisa da história a partir de dentro é um desafio, não é? É um desafio. Eu trabalhei mais também, como sabes, precisamente com os cristãos, os católicos de Goa, mas depois, aos poucos, fui percebendo, por razões variadas, que a história destas populações não cristianizadas, que foram identificadas, muitas delas, obviamente, nos agentes da diplomacia portuguesa, do Piso Alencar, ou no Indigenous Assistance of Portuguese Estado da Índia, do Pearson ou do Scannell. Portanto, há estudos sobre alguns destes grupos, nomeadamente na sua vertente mais económica e financeira ou diplomática, mas depois eu fui percebendo que a boa parte delas continuava a residir nas aldeias e não na cidade, ou mantinha as suas famílias nas aldeias, ou os seus templos, ou os seus patrocínios religiosos eram nas aldeias. E a razão pela qual também a mim interessa-me estar as aldeias, porque tenho esta... aliás, não gosto de viver no campo, não é por causa disso, mas tenho alguma resistência, às vezes, a esta ideia de que é nas cidades que tudo acontece. E que o mundo rural é um mundo da longa duração, em que é tudo igual e não sei o quê. Tenho alguma resistência a esta ideia. E cada vez que... E como comecei a trabalhar com uma fonte que tu conheces certamente, e desde o doutoramento, porque isto cruza-se precisamente com um trabalho mais sistemático que eu estou a fazer sobre essa fonte, são os livros das comunidades, que são os livros das decisões, precisamente das administrações das aldeias, e nós temos livros com decisões de semana a semana, o que é uma coisa absolutamente extraordinária, e que mostram precisamente a vitalidade da vida rural, vamos por assim, e da micropolítica, por assim dizer, não é? E portanto, isso convida-me a mergulhar mais nestes espaços, para perceber, porque acho que a complexidade desses espaços multiplica a complexidade do próprio Império Português, não é? Porque nós às vezes também projetamos, e voltamos à questão das teorias, que a ideia do campo estático e da cidade dinâmica, e isso explica muita coisa, não é? Mas se nós conseguimos também mostrar que afinal essas dinâmicas, e a mobilidade era também mobilidade física, destas pessoas, não é? Portanto, estas aldeias eram muito menos pacíficas ou calmas, tranquilas, enfim, do que as nossas projeções costumam dizer ou escrever. E isso a mim convida-me sempre a pensar nisto, que é a complexidade e a imensa, incomensurável riqueza da experiência humana. Que nós temos este papel difícil, historiadores, cientistas sociais, é traduzir essa incomensurável riqueza, não é? Traduzir e perceber alguns padrões, algumas lógicas, etc. Mas que acabamos sempre por voltar a cair nessa incomensurável riqueza ao mesmo tempo. E é esse fascínio que eu tenho pela riqueza da experiência humana que se calhar me leva a tentar ver a história a partir de lugarzinhos assim tão pequeninos. Agora, como é que isto se faz? Sendo que a documentação produzida é a documentação produzida pelos poderes, seja pelo poder imperial português, seja pelos poderes destes brahmanes, não é? Que são os poderes locais. Como é que se faz? Até onde é que se pode chegar, sobretudo? E eu acho que não se pode chegar ao fundo, não conseguimos chegar ao fundo, infelizmente.
não conseguimos. Eu não consigo, pelo menos. Para este período, eu não consigo. Às vezes conseguimos, num processo de inquisição, temos, apesar de ser filtrado, etc., conseguimos chegar às pessoas mais baixas, não é? Ou aqui, nestas decisões das comunidades, conseguimos identificar nomes de pessoas que tinham posições realmente subalternas através, novamente, de uma decisão das elites das próprias aldeias. Mas assim, com vidas mais concretas, com mais corporeidade, com mais texturas, isso não conseguimos. Primeiro. Depois, como é que é a questão da língua? Segundo. E estes livros das comunidades são muito interessantes também por isso, porque a certa altura, logo no início, em 1593, o Filipe II diz que os livros têm de ser escritos em português. E nós vemos, mais uma vez, a tal fragmentação que eu dizia geográfica das aldeias, mas eu ainda não tenho nenhuma hipótese sobre isto, mas vemos que há aldeias que rapidamente passam a escrever em português e há outras que demoram muito mais tempo a escrever em português. E estão sempre a dizer, não, para o ano já vamos ter não sei o quê, e depois é mais um ano, depois é mais outro, depois é mais uma admoestação. Portanto, é todo um universo muito interessante para perceber, novamente, dinâmicas internas do território em relação ao poder imperial, mas que contam outras histórias sobre o território, não é? Que eu ainda não tenho, mais uma vez, respostas sobre isso. E as línguas também, portanto, temos aí várias línguas nestes mesmos documentos. Depois, a certa altura, temos o Marathi, e eu tinha aqui este desafio, que era fazer mais do mesmo, mas eu canso um bocadinho de fazer mais do mesmo, ou então pensar, ok, vou trabalhar em cooperação com outras pessoas, em que juntar sinergias para tentar ir além, no fundo, a minha perspectiva, que não tenho as competências linguísticas suficientes para chegar aí, é outra documentação, não sou estrangeira programária, não é? Felizmente. Consegue ler todas as línguas que existem à face da Terra, mas ao mesmo tempo apetecia-me mesmo enverdar por aí. Para mim era mais fácil enverdar pelos Brahmanes e os Chardós, já fiz uma coisa sobre isso, uma outra coisa, mas já os conheço demasiado bem. Já os conheço demasiado bem. E a vida, e olhar para o Império a partir das várias margens do Império, ou das fronteiras, ou da ausência dessas fronteiras, não é? Daquilo que nos permite dissolver as fronteiras, acho que é mais estimulante. Há outra população em Angola que não sabemos nada sobre ela, que é muçulmana, que ficou lá e que há, e não sabemos nada sobre ela. Olhar por aí. Ou olhar a partir das mulheres, para responder aqui à segunda pergunta. O que assim, destas petições são todas redigidas por homens e os que assinam são todos homens. Há referências a mulheres nos casamentos e há histórias incríveis. Por exemplo, numa das petições dizem, não sabemos se é fantasia ou verdade, mas não deixa de ser interessante, precisamente dos smartas, que são pela União, e um dos argumentos que eles dizem é que, como já houve casamentos entre smartas e baixnatas, se eles se separarem e deixarem de comer em casas uns dos outros, as mulheres não podem ver os pais e a família. E já tinha havido 3 casos de suicídio de mulheres com as saudades que tinham das famílias. E nessa petição são narrados os 3 casos de mulheres que se tinham suicidado por causa das saudades. Como disse, eu não sei se elas se suicidaram mesmo, não é? Mas aí conta a história, e é muito interessante, porque utiliza mesmo nesta linguagem que tinham tantas, um vocabulário português, não é? Tantas saudades, sentiram tanta falta, tiveram tantas saudades da sua família, que se suicidaram. Portanto, temos referências a mulheres nessa documentação. Depois há imensa referência a mulheres, não tanto hindus, há menos, mas há algumas. Na Junta Real da Fazenda do Estado da Índia, vemos que há mulheres que têm competências de negócio e que fazem petições, que não são católicas. Não se converteram. Agora, das que se converteram, temos muitas mulheres, mesmo, porque das que se converteram,
como ficam submetidas ao direito português, passam a ter alguns direitos que não tinham no direito local, nomeadamente o direito à herança, que não tinham. E, portanto, no caso, aí temos no Império Português, de facto, uma documentação interessante. No caso de Goa, coisas interessantes sobre o estatuto das mulheres que permanecem hindus e das que se tornam cristãs, mas é uma história que eu não faço história de género, não é? Mas está para ser feita e pode ser também muito interessante sobre as relações entre umas e outras, porque depois há uma que se converte e se calhar a irmã não se converteu. Como é que é? Como é que isto, quais são as porosidades de um lado e para o outro? E até na descrição dos Vaishnavas, por exemplo, os Vaishnavas referem, ou são os Smarts, eu já não me lembro, agora não me lembro de memória, mas um deles refere os católicos, os que se converteram, que mantêm as suas castas e continuam a manter as suas tradições e que não casam não sei quê e fazem assim e fazem assim, que mostra, por exemplo, esse conhecimento continua a acontecer naturalmente, não é? Porque na mesma aldeia havia uma casa que era católica e ao lado outra que não era. E isto é uma dimensão que nós também conhecemos muito, muito pouco. Em relação aos judeus, também há, há muita coisa. Eu não a inventariei, não mapeei, mas a documentação é muito rica a esse nível. E eu já não lembro se tu tinhas mais alguma questão. Não era. Não, depois eu acho que os estudantes depois vão fazer também, vão fazer perguntas em relação aos interesses deles, só para completar o que tu estavas a dizer sobre as famílias que nas mesmas aldeias a família continua a viver com várias religiões. Eu lembro-me, já não me lembro se foi em Lutulim, mas acho que foi em Lutulim, de ter visitado a casa do Felizardo Gomes, que tu talvez conheceste, e havia uma porta na família em que justamente a porta indicava que, algures no século XVII, uma parte era cristianizada, outra parte permanecia hindu, e a porta tinha sido escultada justamente com os dois ramos familiares, uma foi os Camate e a outra foram os Gomes. De facto, quer dizer, deve ter acontecido em outras famílias, de marcar fisicamente essa separação. Essa separação. Mas pacífica. Pois, sim. Pacífica, pelo menos aparentemente. Mas não, e se calhar foi pacífica, nós não e deve ter sido pacífica, porque há um livro, precisamente do Chavdó, do Leonardo Paes, o Prontuário das Definições Índicas, que refere precisamente parentes dele que são hindus e que estão na corte de Bijapur, a propósito do bispo Mateus de Castro, que é um bispo brahman, que depois vai para a corte de Bijapur, e ele diz que os parentes dele, Chavdós, é que tinham ajudado o Mateus de Castro a ter um encontro com o sultão de Bijapur. Portanto, por intermédio do pai dele. O pai dele tinha falado lá com o primo que estava. Portanto, estas relações continuavam a acontecer, não é? Então, é natural que, quer dizer, podia haver e havia certamente famílias que deixavam de se falar, não é? Mas outras não deixariam, mantiriam os seus contactos. É também uma adaptação social aos novos contextos de poder. Pois, exato. E é também decidir, mais uma vez, aquilo a que está disposto a prescindir ou não. É de facto. Bom, Carolina,